Olá, crianças! Qual emoção está te visitando nesse momento? Que emoção já veio te visitar nessa semana? Algumas crianças com certeza já receberam a visita do medo. E hoje nós vamos continuar falando dele. Como nós já falamos, o medo não é uma emoção ruim. O medo, na verdade, é uma emoção desagradável de sentir. Não existem emoções ruins, porque todas elas são importantes. E o medo é importante porque nos protege do perigo. Para as crianças é perigoso, por exemplo, sair correndo no shopping e ficar longe dos pais. É perigoso atravessar a rua sem um adulto, pegar objetos que tenham ponta ou que cortam ou que queimam, como ferro, fogão. Então o medo nos protege de tudo isso. O medo é como um super-herói que está sempre na missão de nos proteger do perigo. Falando em super-heróis, vocês sabiam que até os super-heróis têm medo? Pois é, o Batman, por exemplo, ele tem medo de morcego. O Wolverine tem medo de água. Já o Hulk, sabe de quem ele tem medo? Do próprio pai. Vocês acreditam? E o Superman tem medo da Kryptonita. Então vejam, até os super-heróis sentem medo. Sentir medo é normal. Mas vamos falar de nós, os seres humanos. Então, como a gente já começou, o medo deve nos visitar quando a gente está em perigo. Mas algumas crianças não conseguem saber qual é a situação que é perigosa e qual é a situação que não é. Para ajudar com isso, tia Queca fez uma atividade muito legal. Na verdade, é uma brincadeira, que é a roda do medo. Vou pegar para vocês. Olha que legal. A roda do medo é assim. Aqui nós temos uma setinha que nós vamos girar. Aí você pode brincar em casa com o irmão, com o papai, com a mamãe. E depois de girar, vamos lá? Ó, vai cair em algum local. Aí você vai ler ou pedir ajuda de um adulto para ler. Medo de escuro. Aí a criança vai ter que falar se ter medo de escuro é um medo que protege ou um medo que atrapalha. Por exemplo, eu acho que ter medo de escuro é um medo que atrapalha, porque no escuro não tem nada de perigoso. Por exemplo, o escuro da nossa casa, dentro do nosso quarto, não tem nada de perigoso. E até mesmo na rua, não é o escuro que é perigoso. É talvez porque a rua é perigosa, a rua é deserta, mas o escuro não é perigoso, eu acho. Vamos ver se eu tô certa? Vou baixar aqui. Medo que atrapalha. Yes, tô certa! Se o lugar for seguro, o escuro não será perigoso. Tia Queca acertou. Vamos ver outro? Vou girar. Baixar assim. Vamos lá. Medo de lugares altos. Ó, medo de lugares altos. Eu acho que a gente precisa ter cuidado, não é? Por exemplo, subir em uma mesa, subir no teto da casinha, como tia Queca falou, do play, ou naquele brinquedo bem alto, sem cuidado, subir em armários. É um medo que ajuda ou que atrapalha? Eu acho que é um medo que ajuda. Vamos ver se eu tô certa? Vamos lá. Medo que ajuda! Acertei de novo! Vou ler pra vocês. Se o lugar alto não tiver segurança, exemplo, subir em armários, mesas, teto de casinha do parquinho, e esse é um medo que ajuda. Então, ter medo de subir nesses lugares sem segurança é um medo, um medo legal. Agora veja, ter medo de ir em um brinquedo de um parque que o papai fala que é seguro, por mais que seja alto, são lugares seguros. Então esse medo acaba atrapalhando. Mas quando não há segurança, nós precisamos ter medo sim, porque esse medo vai proteger a nossa vida. E aí, crianças, o que vocês acharam da roda do medo? Tia Queca vai enviar para vocês fazerem, tá bom? Vou mostrar como faz, é super simples. Tia Queca vai mandar para vocês essas duas folhinhas, olha só. Uma folhinha da roda que vai ficar em cima e a outra folhinha da roda que vai ficar embaixo. E em cima vai ter uma setinha. Essa aqui é rosinha, já essa aqui é azul, tá vendo? Aí vocês vão cortar tanto essa roda como essa e a setinha
Lembrem de usar uma tesoura sem ponta e sempre pedir ajuda de um adulto. Vão usar uma cola bastão, vão colar essa roda, ó, embaixo. Aí vocês podem pegar um papel cartão ou algum papel que tem aí na sua casa que seja durinho. Aí vocês colam aqui, cortam, depois colam esse em cima, só a parte da rodinha no meio, tá? Aí vem a mágica. Como é que a gente vai colocar a setinha assim pra girar? Super fácil também. Vocês vão pedir pro papai e pra mamãe um aramezinho parecido com esse, daqueles que enrola o pão. Vocês sabem? Todo mundo tem um desse em casa. Aí vocês vão furar a setinha desse jeito, olha, e vão colocar aqui atrás dessa forma aberta, tá vendo? Aí vocês podem girar e brincar com toda a família. E aí, o que vocês acharam da nossa atividade? Quero ver a roda do medo de vocês, tá bom? Envia pra mim que eu tô curiosa pra saber como foi essa brincadeira. A roda do medo vai nos ajudar a conversar com medo e entender um pouco mais o que é perigoso e o que não é. Quando vocês perceberem que vocês estão com medo que atrapalha, vocês precisam encontrar maneiras de enfrentar esse medo. Quando o medo aparece, ele deixa o nosso corpo um pouco diferente. A gente fica com o coração palpitando, com a respiração bem rápida, pode ficar gelado, quente. Às vezes a gente tem vontade de correr pra longe, às vezes a gente tem vontade de enfrentar, ou a gente paralisa igual uma estátua. O medo que atrapalha, ele faz exatamente isso com a gente. Ou a gente paralisa, ou a gente quer sair correndo pra bem longe. Mas veja, enfrentar um medo que atrapalha é muito importante, porque assim a gente vai aprender coisas legais, a gente vai viver momentos especiais e de alegria. O primeiro passo é tentar acalmar o medo. Lembra daquela respiração do peixinho que eu ensinei pra vocês? Vocês devem fazer ela para acalmar o coração e a respiração. Como é que a gente faz? Vou lembrar. Você puxa o ar pelo nariz, como se estivesse cheirando uma flor. Leva todo aquele ar para a barriga, enche um balão na barriga, depois solta lentamente. Você pode fazer isso várias vezes, até você sentir que o seu corpo se acalmou. O segundo passo é você conversar com o seu próprio pensamento e falar: você consegue, acredite em você, você é capaz. Porque quando você conversa com você mesmo e dá força para os seus pensamentos que ajudam, você cria mais coragem e assim você consegue enfrentar o medo. Se você não conseguir sozinho, tudo bem, pode pedir ajuda de um adulto ou de uma pessoa especial. Então, crianças, por hoje é só. Eu já vou indo, porque eu quero muito brincar com minha roda do medo. Tchau, beijo!